Por que sim? Por que não? Duas opiniões. Dois candidatos. Dois tempos iguais. Semana decisiva, faltam 6 dias para o segundo turno das eleições e a gente pergunta hoje para o deputado Paulo Teixeira, do PT. Deputado, bom dia. Por que o senhor vota em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil FM. Eu voto Lula presidente, primeiro, para evitar uma escalada autoritária e violenta no Brasil. Vejam o que fez ontem Roberto Jefferson, que jogou uma bomba, uma granada na Polícia Federal e atirou nos carros da Polícia Federal. Ele é um bolsonarista raiz, fortemente armado, questionando o Supremo Tribunal Federal. Esse questionamento não vem do Roberto Jefferson, vem de Jair Bolsonaro. Eles são violentos, eles querem escalar a violência para fechar o regime, para mudar o Supremo Tribunal Federal, para, a partir dessa violência, violentar os direitos do povo. Eles estão querendo violentar aqueles que recebem salário mínimo, eles estão querendo violentar o aposentado, tirando o seu aumento vinculado à correção da inflação. Eles estão violentando o sistema público de saúde e de educação, destruindo a Amazônia. Por que eu quero Lula? Para impedir essa escalada autoritária e voltar a pacificar o Brasil voltar a crescer, a gerar emprego, distribuir renda e controlar a inflação, que hoje tem inflação deputado, de alimentos. Já cumprimos o tempo de 1 minuto e meio, daqui a pouquinho o senhor volta. Agora eu pergunto também com 1 minuto e meio para a resposta ao também deputado federal Milton Vieira, do Republicanos. Deputado, por que o senhor vota em Jair Bolsonaro para presidente? Bom dia, Mauro. Bom dia aí ao meu colega, o Paulinho Teixeira, um grande deputado. Eu voto em Bolsonaro primeiro pelos valores, pela pauta conservadora. Ele é o único que se aproxima da pauta que defende família, que é contra a liberação das drogas, que é a favor de que os trabalhadores tenham direito, como hoje nós temos aí o Auxílio Brasil de R$600, coisa que nunca houve no nosso país. São 23 milhões de brasileiros que recebem hoje o Auxílio Brasil. É um presidente que, mesmo em meio a uma crise sanitária que tomou conta do mundo, ele não baixou a cabeça, não loteou o seu governo. Eu, por exemplo, não tenho cargos no governo em lugar nenhum no país, assim como eu, muita gente lá não tem, porque não é um governo loteado, é um governo de participação, sim, ativa para ajudar os municípios e ajudar os brasileiros. E eu vejo que o presidente é o único que tem condições e merece uma chance de continuar à frente do Brasil. Agora a gente volta a ouvir o deputado Paulo Teixeira, do PT, com a seguinte pergunta. Deputado, por que o senhor não vota em Jair Bolsonaro para presidente da República? O senhor tem 1 minuto e meio. Bom dia, Milton Vieira. Eu não voto em Jair Bolsonaro porque ele não criou o Auxílio Brasil. Ele era contra. Depois ele ofereceu R$200. A oposição estava forte e oferecemos 1.200. E chegou a 600, mas tiveram famílias com as mães solos, com filhos, que receberam 1.200. Depois ele deixou as famílias brasileiras 4 meses sem auxílio emergencial. E diminuiu de 600 para 400. Na véspera da eleição, ele aumentou para 600 para tentar ganhar votos. E no final da eleição, volta para 400, que é o que ele propôs no orçamento. Ele não defende a família brasileira, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Se ele defendesse a família brasileira, ele não deixaria a família brasileira passar fome e não diria que era uma gripezinha na pandemia que levou à morte de 687 mil pessoas.
A gente volta então com o deputado Milton Vieira, do Republicanos. Deputado, por que o senhor não vota em Lula para presidente? Porque nós não queremos ver o Brasil num retrocesso. Nós não queremos mais ver a Petrobras, que chegou a ter mais de 100 bilhões de prejuízo e hoje é uma empresa que dá lucro. Os Correios, que era uma empresa falida, quebrada, que ia ser privatizada, e hoje dá lucro. E além do mais, nós não queremos ver o Brasil dividindo as nossas riquezas com Cuba, Nicarágua, Venezuela, e muito menos deixar que o crime organizado tome conta do nosso país. Nós precisamos agir. E o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado que vai continuar levando a sério o trabalho e combatendo a corrupção, que é o que houve no governo do PT o tempo todo. Então nós não podemos deixar. Por isso eu voto no Bolsonaro e não voto no Lula. Muito bem, eu agradeço muito então aos deputados Milton Vieira, do Republicanos, e Paulo Teixeira, do PT, que explicaram suas razões, seus motivos para votar em Lula e não votar em Bolsonaro, e votar em Bolsonaro e não votar em Lula. Muito obrigado aos dois deputados por participarem aqui com a gente do Nova Manhã São Paulo. Por que sim? Por que não? Duas opiniões. Dois candidatos. Dois tempos iguais.